pai e a minha mãe envelheceram. Pais idosos. Como lidar? É muito comum que, à medida que a gente vá vendo os nossos pais, sejam pais adotivos, pais biológicos, figuras de cuidado central, à medida que a gente vai vendo eles envelhecerem, nós vamos... É quase como se a gente fosse entrando numa posição invertida com eles. Como assim? Eu vou ficando grande e achando que eu sei mais, e questionando algumas decisões, e julgando, não consegue, não dá conta, eu preciso cuidar, eu preciso resolver. E é muito interessante porque a gente vai fazendo um movimento, né, de, bom, aqui diante do meu pai, da minha mãe, eu sou pequenininha, olha o meu tamanho. Diante do pai e da mãe, eu sempre serei pequenininha, sempre, sempre. Mas aí o que eu faço, né, por amor mesmo, porque eu acho que eu sei mais, eu acho que agora eu, né, tô vendo aqui o que eles estão fazendo e olha o que eu faço. Eu fico grandona. Pai, você não resolveu isso. Mãe, não tomou esse remédio. Pai, mas resolveu desse jeito essa questão financeira? Ou então... E aí eu vou tirando, né? Vou saindo desse lugar de pequena diante dos pais e vou ficando grandona, grandona. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para todos os envolvidos. Enfraquece. A filha, o filho que se posiciona dessa forma diante dos pais, os próprios pais, a família. Por quê? Porque um rio não corre para trás. O rio não corre para trás. O fluxo de vida e de amor vem de cima para baixo. Diante do meu pai e da minha mãe, eu sou pequena e sempre serei, ainda que eu esteja com 60 anos. Ainda que eles estejam com alguma doença que tire a capacidade de decisão deles ou a lucidez, ainda que eles não tenham condições físicas de se cuidarem sozinhos, eles sempre serão meu pai e minha mãe, os grandes diante de mim, aqueles que me deram a vida. E a vida não se paga de jeito nenhum. É essa dívida eterna com os pais, que muitas vezes a gente fica buscando pagar e que não tem jeito. Mas voltando na questão dos pais idosos. Bom, é muito comum. À medida que a gente vai vendo a fragilidade dos nossos pais envelhecendo, a gente vai invertendo as posições. E a gente vai virando mãe e pai dos nossos pais. E isso me tira a força de vida. Por quê? Porque qual que é o fluxo natural? O fluxo natural é eu poder olhar, aqui pode até ficar a minha criancinha aqui, mas é eu receber dos meus pais a vida, a força, os cuidados, o aprendizado, o que foi possível para eles, né? E para mim também tomar deles. E eu ir para minha vida. Como que eu vou pagar os meus pais? Eu vou pagar os meus pais com os meus projetos, eu vou pagar os meus pais fazendo algo muito bonito com a minha vida, eu vou pagar os meus pais tendo a minha própria família, filhos, fazendo algo muito bonito com a minha vida, a vida que eles me deram. É assim, eu não pago o que os pais me deram aqui para eles, é impossível. É impossível pagar a vida. Então, eu vou fazendo algo muito bonito com esse presente maravilhoso que esses pais me deram.
quando os pais ficam idosos e eu fico aqui, ó, nessa posição, olhando para esses pais, tá vendo? Cuidando deles, me sentindo grande, grandona. Eu sei o que é melhor para você, eu decido agora para você. Ai, meus pais viraram criança de novo, voltaram a ser criança. Será? Ou será que no auge da sua arrogância e da, né? Todas nós, eu me incluo nisso, é um trabalho que eu preciso fazer também. Ou será que no auge da minha arrogância, agora eu acho que eu sei o que é melhor para os meus pais? Então, claro que em algumas situações é verdade que eu vou precisar tomar decisões pelos meus pais, porque eles já não têm mais condições por conta de alguma doença, da perda da lucidez, eles não têm mais condições, então eu vou precisar tomar algumas decisões. Mas mais importante do que o que eu preciso fazer pelos meus pais idosos é de que lugar interno eu faço isso. Então, eu tomo uma decisão pelo meu pai porque ele está acometido por um Alzheimer, porque ele está inconsciente, com uma doença degenerativa que tirou a lucidez, a capacidade de decisão, mas de um lugar de filha, de um lugar humilde e sempre me perguntando o que será que meu pai gostaria que eu decidisse agora. E aí tem uma coisa muito comum, especialmente entre as mulheres, mas acontece também com os homens, que é: eu parei a minha vida toda para cuidar da minha mãe e do meu pai. O que eu fiz? Eu tenho a minha vida aqui e eu fiz exatamente isso aqui, ó. Eu virei de costas e pus para minha própria vida e pus toda a energia. Então, eu parei a minha vida, eu larguei meu trabalho, eu saí da minha casa, eu parei de fazer qualquer coisa da minha própria vida para cuidar dos meus pais. Isso é transgredir o fluxo natural das coisas. Isso é inverter o fluxo natural. E isso enfraquece todos os envolvidos. Mas eu vou deixar de cuidar dos meus pais idosos? Jamais. Entenda que não é isso que eu estou falando. Mas de que lugar interno eu faço isso e de uma forma que eu possa continuar na minha própria vida. E também cuidar, suprir, apoiar os meus pais idosos. E em especial, diante da lucidez desses pais, respeitar as decisões deles. Como uma filhinha que olha para os pais grandes, que dão conta, que sobreviveram muitos anos antes dela chegar, antes dele chegar, desse filho chegar, e que dão conta das próprias vidas. Difícil, né? Desafiador, né? Sim, é treino. É um trabalho interno e um reposicionamento nas relações. Algo muito comum também, quando tem essas questões, né, com os pais idosos, vamos pensar aqui que essa mulher tem outros irmãos. Então tem o irmão mais velho, tem, de repente ela é a caçula até, tem o irmão do meio e tem ela. Mas só eu cuido do papai e da mamãe. Ninguém mais cuida. E aí eu vou parando a minha vida para cuidar do pai e da mãe. E eu vou cobrando esses irmãos para cuidar do pai e da mãe. E eu vou saindo totalmente do meu lugar, julgando todo mundo, criticando todo mundo, ficando de novo, ó, grandona aqui, cuidando, parando a minha vida toda para cuidar do pai e da mãe. Pois é, cada um dá o que consegue, o que quer, inclusive nada, né? Inclusive nada.
Nossa, mas era para esse irmão mais velho tomar a frente. Ou o irmão do meio, por que eu, caçula? Quando alguns espaços ficam vazios na família, então quer dizer, esse irmão se abstém do papel dele de irmão mais velho, talvez que pudesse liderar, essa irmã caçula assume isso e fica com esse peso todo. E aí você pode se perguntar, mas e aí? O que fazer diante dessa situação? A expansão do olhar, da consciência é sempre um convite nesse momento. Primeiro, aproveitar os aprendizados que tudo isso está trazendo. E olhar para si mesma. Será que é sobre mesmo a postura dos meus irmãos? Ou é sobre a minha postura? Olhar para mim. Será que eu realmente estou aberta para que eles contribuam do jeito deles, como eles são capazes e querem fazer? Será que tem outras formas de cuidar do pai e da mãe? Talvez cuidadores, um lugar que eles tenham cuidados diários e o tempo todo, uma clínica, um lar para idosos, enfim. Nossa, mas eu vou pôr meus pais numa clínica de idosos? Pois é, mas eu vou parar a minha vida e vou deixar de fazer algo lindo com o presente que eles me deram? Nós temos algumas lealdades aqui, né, envolvendo tudo isso, alguns até preconceitos com alguns caminhos possíveis. Então é expandir a mente. É muito polêmico, esse tema é muito polêmico. Cada um tem um posicionamento, eu também tenho o meu pessoal, né? Mas a verdade é que se o meu posicionamento, o posicionamento dessa filha diante dos pais, dos irmãos, está fazendo ela sair da própria vida, deixar de viver a própria vida, deixar de realizar os seus próprios projetos, cuidar da sua própria família que ela construiu, realizar os seus próprios sonhos, isso também não é bom para esses pais, não é o desejo da alma deles, ainda que o ego, que a consciência fale outra coisa. Então, o quanto o rio não pode correr para trás, o rio vai para frente. O rio vai para frente. Os pais, ainda que estejam acamados e sem lucidez, eles continuam grandes. E é muito interessante que eu atendi uma cliente há um tempo e ela trouxe o tema do Alzheimer da mãe, né? Ela trouxe como ela se sentia com medo de também ter Alzheimer, e ela já estava num processo assim muito complexo, já tinha até desenvolvido a doença do cuidador, que é muito comum em pessoas que passam muitos anos cuidando dos próprios pais, de um irmão, de um familiar, enfim, mas que estão ali imersas 24 horas nessa rotina do cuidado e com o outro e sem nenhum tipo de descanso. Era a situação dela, sem apoio dos irmãos, financeiro ou de ajuda, muito complexa a situação. E quando nós começamos o nosso atendimento, e foi uma constelação familiar que ela veio fazer comigo, e a gente foi colocando no campo, e em determinado momento apareceu, né, a dinâmica que estava estabelecida relacionada às histórias da mãe dela, histórias de violência, de abuso muito fortes, foi muita liberação para essa cliente, uma liberação transgeracional. Em determinado momento, ela disse assim para mim: agora minha mãe é a minha bebê. Eu chamo ela de minha bebê. E eu falo para ela que agora eu sou a mamãe dela. E assim, um Alzheimer muito prolongado, assim, 20 e poucos anos, né, vivendo essa realidade. E ela se perguntava muito, meu Deus,
quanto sofrimento. A minha mãe, eu percebo que em muitos momentos ela quer ir, ela quer descansar, seguir o caminho dela e ela não consegue, algo aprende aqui. Quando nós fomos fazendo o trabalho, veio muito essa conexão fortíssima das duas e muito ligada a algumas questões da mãe que a minha cliente pegou para ela. Deixa que eu carrego, mamãe, deixa que eu cuido disso para você, deixa que agora eu te protejo. E quando ela foi liberando, voltando para o lugar de filha, fazendo esse movimento de olhar para a mãe e ver a grandeza dessa mulher, a força dessa mulher, 20 e poucos anos, vivendo o Alzheimer, tudo que ela superou, tudo que ela precisou lidar e ainda teve os filhos e passou a vida para frente, uma família linda com netos, e ela foi liberando essa mãe para ser a mãe e ela para ser a filha, e foi vendo, se conectando com a força dessa mulher, porque percebe, há muitos anos ela olhava para a mãe e via fraqueza e via um bebê então assim, uma inversão muito grande, né? O rio tentando correr para trás. E uau, quanta mudança. Então, depois, né, teve um reverberar muito profundo da constelação dela, inclusive na realidade da mãe, na realidade dela, muitas liberações. Enfim, um tempo depois, um mês mais ou menos, a mãe dela conseguiu fazer a passagem dela para um outro plano e as coisas puderam ir sendo integradas, né? O Alzheimer pôde ser visto, pôde ser acolhido e ela pôde também ir recuperando a sua força do lugar de filha, né? Do lugar de filha, sem essa inversão. Então, são muitos assuntos, é um tema extremamente polêmico. Se vocês gostam, querem saber mais desse tema na perspectiva sistêmica, vocês podem comentar, dizer qual o tema que vocês gostariam de ouvir um pouco mais, mandar pra gente no contato privado, colocar um comentário aqui no vídeo também, que eu terei muito prazer em trazer mais reflexões. Muito bom. Os nossos pais são grandes. Diante deles, sempre seremos pequenas. E uma frase muito forte de Bert Hellinger: grande diante dos pais, pequeno diante da vida. Me conectar com a força dos meus pais também me faz forte para ir para a vida, realizar, concretizar meus sonhos, meus projetos e fazer algo muito bonito, com muitos frutos, com a vida que eles me deram.